Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o candidato a prefeito em São Carlos pelo PSD, o Kellen Giongo, para falar um pouco mais sobre as suas propostas, ideias e defesas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Sempre lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu, os candidatos e candidatas da região, têm um tempo máximo de até 30 minutos para expor as suas ideias e o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Candidato Kellen, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Eu que agradeço. Para nós é uma honra, né? Uma cidade pequena vir aqui em Chapecó. Então agradecer a rede Diário do Iguaçu, né? Que vai sempre levando a informação para as pessoas, onde as pessoas, né? Leem muito o jornal, né? Então agora tem a era digital, mas o jornal Diário do Iguaçu circula muito bem, não só São Carlos, mas toda a região. Muito obrigado por prestigiar também os pequenos municípios, né? Candidato, então, para começarmos este bate-papo, gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória na vida profissional, na vida pública e também na política de São Carlos. Então, eu comecei desde cedo já, com 8 anos era jornaleiro, né, da nossa cidade, São Carlos. Entreguei jornal até os 13 anos, 14 anos. E depois trabalhei no escritório de contabilidade por um ano. E um dia tinha um peneirão aqui na Chapecoense, eu era jogador de futebol, né? Amador, e tinha um peneirão aqui em Chapecó. Eu e mais 2 colegas viemos a Chapecó e, por incrível que pareça, passei no peneirão, né? Eu tinha uma estatura grande na época. Qual a posição? Jogava de zagueiro, né? E vim para Chapecoense na época, passei no peneirão e vim morar em Chapecó. Aí morei em Chapecó uma época, joguei futebol até os 20 anos, joguei pela Chapecoense, fui emprestado ao Clube do Paraná, no Rio Grande do Sul também, em São Paulo, e depois, com 20 anos, me machuquei. Fui para São Carlos, né? Naquela época o futebol não tinha tantas condições boas que nem hoje, faz 30 anos atrás, né? Eu estou com 50 anos, sou ali da cidade, né? Sou Giongo, Kellen Giongo, nasci em São Carlos e voltei para São Carlos. Ali tinha uma oportunidade de emprego, numa loja de pneus, e eu prontamente já fui trabalhar, né, vender pneus. Então, vender pneus, tu conhece muita gente. Desde aquela pessoa que tem um Fusquinha, né, até a pessoa que tem 100, 200, 300 caminhões, né. E eu sempre fui esse meu jeito de bastante comunicativo, né, graças a Deus, porque eu já fui jornaleiro, né. Agora eu tava lembrando aí do Taquara aí, que tá tantos anos em Diário do Iguaçu também, né. Então eu já fui jornaleiro com muito orgulho. E na época era o Correio do Povo, né? Taquara, o presidente do grupo DI. Sim. Leno da Silva. Esse aí. É o apelido dele. O Taquara que faz a distribuição de vocês, né? Sim. E o Leno do Iguaçu também é amigo particular nosso. Na época eu vim pra Chapecoense. Eu morava na saída de Trentinho e nós já éramos amigos lá. Só 30 anos atrás, né? E continuamos amigos até hoje. Graças a nós. E a Deus, né? E foi essa trajetória. E daí em São Carlos comecei a vender pneu. Daí já fui transferido pra Itapiranga, né? Peguei uma loja lá. E fiz a loja crescer, vender bastante pneu. Por quê? Porque eu jogava futebol. Dentro do interior, ia na cidade. É o Kellen da loja de pneus. E daí comecei a vender pneu, né? Meu nome é diferente, Kellen, né? Nome bastante... Mulheres têm esse nome. Sim. Então pegou esse nome de Kellen, né? Daí trabalhei lá em Itapinha 3 anos e um empresário forte de Joaçaba, que era Joaçaba Pneus, foi lá em Itapiranga me buscar. Fez uma proposta para me vir para Chapecó novamente. Olha o que é o destino, né? Aí ele fez uma proposta, né? Eu lá em Itapiranga, bem lá, cidade boa também, né? Boa de morar. E vim pra Chapecó, né? Com 25 anos, ser gerente de uma grande empresa aqui da Pirelli, de pneus. E eu pensei, é mais um desafio na minha vida, né? Eu sou feito de desafios, né? E prontamente vim para Chapecó, né? Com 25 anos, ser gerente de uma grande empresa, que era a Joaçaba Pneus, revendedor dos pneus Pirelli. E eu pensei, o que eu vou fazer para conquistar esse povo, né? Jogar bola de novo. Comecei a jogar futebol lá no Toso, né? Sempre me atendeu bem lá. E Roberto, Ivan. E daí comecei a jogar bola na Marvel, com o pessoal ali do Grau. E fui fazendo meus amigos, né?
minha carta de clientes também, e comecei a vender pneu. Vendia muito pneu. E na época, quem vendia mais pneu de caminhão era eu na época na região, lá na Cordilheira, no Toso também, né? E fui vendendo. E fiquei em Chapecó, sempre fui incentivador de esporte, né? Gostei de esporte. E fui indo. Certo dia, veio um assessor do hoje governador Jorginho Melo, disse, ok, nós temos que formar o PSDB lá em São Carlos. Eu disse, mas como é que eu vou lá em São Carlos? Eu trabalho aqui, tenho minha família aqui, né? E disse, não, nós temos que formar. Tem que formar uma provisória lá, senão nós vamos mudar para na época, um médico lá, né? Que queria o partido só para ele, né? Para negociar, né? Com os outros. E eu disse, não, então coloca eu. Daí eu fui lá, fiz a provisória, né? E começamos o PSDB. Eu sempre votei em São Carlos, né? E começamos. E daí, um certo tempo, o assessor do Jorginho veio falar comigo e eu saía fazer roteiro com hoje o governador Jorginho Melo, né, na época, toda a região, que eu conhecia todo mundo, porque eu vendia pneu, né? Então, obviamente, Palmitos, São Miguel, né? Porque Chapecó era o polo, né? É o polo até hoje. E daí, eu resolvi correr vereador lá em São Carlos, morando em Chapecó. Vou correr vereador. E o atual governador me apoiou, né? Disse, vai que vai dar certo. Por a minha surpresa, fizemos 3 vereadores do PSDB em São Carlos na época. 3. Partido recém-nascido, né? E ali eu pensei em um chamamento, porque eu tinha um sonho de ser sempre prefeito da minha cidade. É um chamamento para mim. Então vou me dedicar. Daí eu aluguei um apartamento em São Carlos, daí ficava sempre a maioria do tempo lá. E por minha surpresa, na eleição de presidente da Câmara, né? Não é por votos, é por eleição dos colegas, tinha 2 vereadores do PSDB, mas eu 3. Mas eu, como era inexperiente, né? Eles tinham mais experiência, já foram outros mandatos. Deixei eles ser os presidentes, né? Então fica 2 anos um, 2 anos outro. Pela minha surpresa, dia 1º de janeiro, na nossa posse, chegamos lá, um queria votar no outro. Eu não voto em você e eu também não voto em você. E aquela discussão. Daqui a pouco um diz, não, vota no Kellen, eu voto. E a partir daquele momento o outro disse, eu também voto. Resumindo, eu fui lá e fui presidente da Câmara Municipal de São Carlos de Vereadores, já no primeiro mandato, com 9 votos a favor, que lá tem 9 vereadores. Aí sim me deu mais vontade, mais ânimo ainda, que era mais um chamamento para mim deixar minha marca, que eu queria ser prefeito da minha cidade. E fui trabalhando, descentralizado no interior, na época não tinha, né? Muito isso, hoje tem bastante. E fui trabalhando. E o meu nome foi crescendo. Na outra eleição, eu fui candidato a vice-prefeito, tivemos êxito novamente, né? Ganhamos a eleição. E eu pensei, não, eu não quero só receber salário como vice, eu quero trabalhar para o município. Porque a nossa família é de muita doação, né? E daí eu fui secretário da saúde, onde foi uma grande experiência, onde a gente, graças a Deus, Deus iluminou a gente ajudou muitas pessoas, né? Às vezes uma palavra de bom dia, né? De carinho, um abraço, né? Claro, as outras circunstâncias depois a gente vai ajeitando, né? Liberar a ressonância, economizar dinheiro público. Como eu trabalhei em empresa, eu sabia administrar. Então eu fui economizando dinheiro público, né? Para fazer mais pelas pessoas. Mutirão de cirurgias de cataratas. O primeiro município que fez foi São Carlos, né? Instalei o SAMU também, uma cidade pequena também. O L Ponto. Eu tinha um oncologista no posto de saúde de São Carlos. Um oncologista. Temos até hoje, graças na época que eu tive essa habilidade, né? Botar. Hoje nós somos uma dermatologista no posto de saúde de São Carlos. Então, a coisa começou a andar. E agora, novamente, né? Pelos amigos, pelas pessoas e por mim mesmo, né? Realizar o sonho de ser o próximo prefeito de São Carlos. Candidato, então, vamos começar a falar sobre o plano de governo, né? As propostas de campanha. O senhor já introduziu aí com uma breve apresentação, também os motivos que o levaram a conduzir novamente. Peço também que as respostas sejam mais breves com relação a cada área para a gente não estourar o tempo aqui. São Carlos, então, candidato, começando, um dos principais vetores econômicos, né, uma das principais áreas que propicia o desenvolvimento do município diz respeito à agricultura. O que prevê o seu plano de governo em relação a esta área? A agricultura em São Carlos é muito importante, porque é a fonte de renda, né, a maior do município.
Quem conhece São Carlos sabe. Onde lá é uma Alemanha. Se o pessoal ir lá visitar as propriedades do interior, 3, 4, 10 aviários, chiqueirões, né? Gado de corte, as casas lindas, agora começando o asfalto, né? Algumas estradas do interior. Então, o que a gente tem que fazer? Nós dá uma prioridade maior também para onde vem a nossa maior receita. Então, eu como prefeito, né? Junto com o meu vice, que é um médico, né? O Dr. Jonas, né? Que é um médico no meu estilo humano, né? Fala a verdade, conversa com as pessoas, gosta de gente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a tal de britagem, né? A britagem que deu certo, né? Porque hoje o cascalho é escasso, não tem em tudo que é lugar o cascalho, né? Para fazer, que é aquela pedra maior, né? Mas a britagem é o caminho. É mais rápido, a estrada fica praticamente um asfalto, né? Então a gente quer fazer 100% das estradas do interior até o final do nosso mandato britadas com brita. Para quê? Porque que o agricultor sempre pede para a gente? Pede estradas boas e saúde. Então nós vamos britar todas as estradas municipais, vamos iniciar um processo mais acelerado de asfaltamento, né? Junto com o governo estadual, junto com o governo federal, junto com as nossas economias, que cada prefeito tem que fazer um pouco de asfalto. Se lá 20 anos atrás, nos pequenos municípios, né? Ou que nem Chapecó, que o João Rodrigues está asfaltando tudo aí, né? Tivesse feito um pouco, hoje São Carlos já estava com 50%, 60% asfaltadas as estradas do interior. E o que acontece com isso? Deixa o homem no campo, incentiva, né? Livre de poeira. Hoje dá um acidente. Tu vinha uma estrada asfaltada, é mais rápido para ir no hospital. Daqui a pouco, porque a estrada está ruim, pode morrer um paciente. Pode morrer um cidadão. Questão de 1 ou 2 minutos, né? Então não é só fazer asfalto, é fazer asfalto para tirar a produção, né? Para ter estradas boas, para salvar vidas. Então nós vamos dar continuidade no asfalto, né? Que com certeza é um anseio do povo. E para a agricultura, além disso, é o que nós estamos falando, nós vamos ampliar o porteira adentro. O que é o porteira adentro? É da porteira para dentro. Então tem muitos pedidos, né? De fomento, de fazer terraplenagem, fazer um monte de coisa, né? E nós vamos continuar incentivando o agricultor, né? Porque o agricultor, que a gente sempre fala, né? Trabalha de segunda a segunda, tem que torcer que não chove pouco, nem chove muito, e torcer que o produto dele tenha preço. Porque às vezes tem agricultor que trabalha o ano todo e dá prejuízo. Candidato, o senhor falou da questão do acesso ao hospital, né? A prioridade é a saúde também. E com relação a este setor, já pegando um gancho que o senhor mencionou, quais são as propostas relacionadas à saúde, que é uma das principais prioridades, né, de qualquer plano de governo? A saúde, eu sinto bem à vontade em falar da saúde, porque eu sei o que é saúde, porque eu trabalhei de 4 anos de secretário, e o que eu pensei quando eu cheguei lá na saúde? Que eu não entendia nada, entendia de gerenciar as equipes, vender pneu, visitar cliente grande, pequeno. O que eu pensei que o cidadão espera da saúde? Espera a resposta rápida. Então acabamos com o sistema de fichas na época, que vamos acabar a partir do ano que vem também. Chega a 10 e pouco, o médico não atende, né? Vamos também botar farmacêuticos lá onde temos 4 postos de saúde, né? Na cidade e nos interiores. Então, nos postos do interior, que é São João e Balneário de Praça, não tem farmacêutico. Então, quando o paciente precisa de um antibiótico, alguma coisa, ele tem que pegar e se deslocar lá no centro e buscar. Então, a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos botar farmacêutico nesses 2 postos de saúde. Para quê? Para o cidadão pegar o remédio para casa para trabalhar. Porque o pessoal trabalha muito lá. Então, nós temos que fazer isso, evoluir. Outra coisa muito importante é as especialidades. Como eu falei, Deus me iluminou, trouxemos um oncologista para um posto de saúde em São Carlos. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Tem no regional, no hospital em São Miguel, no regional. Mas nos postos eu nunca vi. E é claro que os oncologistas trabalham uma vez por semana. Mas quantas vidas nós já salvamos? Porque hoje se dá um câncer numa pessoa, a família inteira morre junto, na primeira informação. Então nós damos a primeira consulta já lá, já encaminhamos, já processamos os procedimentos, né? E isso vai rápido, salvamos algumas vidas. Então é muito importante a saúde, mas os municípios têm que trazer mais especialidades. Porque Chapecó está muito grande, né? Não suporta mais, né? A gente vê no regional todo mês precisando de dinheiro, precisando de recursos, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, não podemos deixar o nosso povo sofrer.
Então nós vamos evoluir com o quê? Dermatologista também, já temos um posto de saúde de São Carlos, né? Uma coisa inédita também. E vamos evoluir com cardiologista, vamos trazer para o nosso município. Claro, trabalhar uma vez por semana, né? Vamos trazer também um ortopedista, né? Trazer para o posto de saúde. E vamos também trazer um urologista. Então precisamos urgentemente dessas 3 especialidades. Para parar esse vai e vem de São Carlos para Chapecó, Chapecó para São Carlos. Hoje vai no cardiologista, tem que sair 5h30 da manhã. Um agricultor tem que levantar 4 da manhã e voltar para casa 7, 8, 9 horas da noite e tirar leite de vaca ainda. Então nós gestores públicos, que trabalhamos com o dinheiro do povo. O dinheiro da prefeitura é dinheiro do povo. Então nós temos que saber gerir o dinheiro do povo. E o que o povo clama? Por uma saúde melhor em todos os municípios. Então isso vai ser uma prioridade. Por isso que nós pegamos o Dr. Jonas De Vice, que é uma pessoa que o Hospital de São Carlos, na época, ficou 4 meses fechado. E o Dr. Jonas se prontificou a atender toda a população de São Carlos em Águas de Chapecó, onde tem um pronto atendimento 24 horas, porque lá não tem hospital, né? Então o Dr. Jonas é uma excelente pessoa, né? Que atende as pessoas 11 horas da noite, meia-noite. E agora nós vamos fazer uma coisa inédita no nosso município. Nós vamos instalar o tão sonhado 24 horas também. Temos o hospital lá de São Carlos, um belo hospital, onde Chapecó faz cirurgias lá, a região inteira. Hospital grande, hospital organizado, mas nós precisamos evoluir. Hospital é urgência e emergência durante a noite, em São Carlos. E as pessoas que davam alguma doença que não era tão grave, né, tinham que esperar para ir no posto de saúde no outro dia. Então nós vamos evoluir, vamos abrir o posto de saúde a partir das 5 da tarde, onde fecha hoje todos os postos, né, 4 postos fecham às 5 da tarde, mas nós vamos abrir às 5 da tarde um posto de saúde no centro, onde o cidadão, o pessoal do interior, o pessoal das empresas, do comércio, possam consultar com o médico do posto, pegar o seu remédio, tomar o seu soro se precisa, e no outro dia estará trabalhando, tanto no interior, nas empresas e no comércio. Então isso é uma evolução que eu sonhei com isso e vou realizar a partir do ano que vem já, né? Fazer o posto 24 horas em São Carlos, que é um clamor meu e é um clamor de toda a população de São Carlos. Candidato, falando de outro tema, já estamos passando de 15 minutos para dar tempo de abrangermos mais áreas e também falar um pouco da campanha eleitoral. São Carlos, conhecido, né, o município de São Carlos, conhecido a nível estadual, né, com relação ao turismo, sobre esta área, como o plano de governo, então, abrange as propostas, as ideias, o planejamento, que dá para melhorar para que o município seja ainda mais referência nessa área. Referente ao turismo, nós temos um belo hotel lá, o Dr. Cisinando, que é um médico antigo lá, investiu na nossa cidade. Então a gente agradece sempre a família dele, né, por acreditar em São Carlos. Segundo, na época teve a barragem ofereceu lá de compensação um parque aquático. Então o município não pode tocar isso, né? Então na época aí, quando eu era vice-prefeito, né, eu e o prefeito tomamos a atitude, né, de vender esse parque aquático. Porque a prefeitura não pode tocar parque aquático, né? Isso tem que ser particular, né? Isso tem em Ilha Redonda, tem em Piratuba, em vários, né? Então tivemos a iniciativa, fizemos. E o parque aquático nosso está lá aberto, bonito, atendendo a população, onde tem muita gente, não só de Chapecó, mas de toda a região, onde a gente agradece os visitantes, mas, que nem eu falei, nós precisamos melhorar. Então temos um hotel bonito, um hotel chique, temos um parque aquático, agora novos investimentos, né? Tem outro, o cidadão lá, o Silvano Maier, que investiu também lá num hotel, as pessoas investindo em cabanas lá também, e é pertinho aqui de Chapecó também, é pertinho da região, né? Agora tudo asfaltado. E nós também temos que agora evoluir mais. O que é evoluir mais? Nós temos que botar mais atrativos. Nós queremos fazer uma pista de motocross lá, porque Chapecó já vai ter a grande pista aí que o João Rodrigues está fazendo. Nós vamos fazer uma pista de motocross, vamos fazer um pesca e pague lá, que fala que é o esportivo, né? Que lá tem uma área lá com 15 açudes lá na região. E também vamos fazer uma grande pista de caminhada lá também. E além disso, uma inovação que a gente vai fazer também, lá em Pratas tem um camping, que é no lado do rio. É a coisa mais linda lá. E hoje nós temos que melhorar. Então nós vamos pegar aquele camping a partir do ano que vem, vamos investir naquele camping, né? Vamos limpar, ajeitar, arrumar churrasqueiras para atender o pessoal de São Carlos, o pessoal da região,
que São Carlos, é que nem tu falou, o pessoal gosta de ir para São Carlos, porque lá o que é? É a capital da hospitalidade. Então nós queremos receber vocês com todo amor e carinho. Outro tema importante, né, no que diz respeito aos planos de governo, candidato, não dá para deixar de falar, diz respeito à educação. O que contempla, então, as suas propostas em relação à educação e também já fazendo um gancho com o setor da cultura, como a região também aí é muito rica, né, nesse setor. Falando em cultura, para nós é uma alegria, né? Porque São Carlos, hoje nós temos os grupos de danças alemães, né, de Bela Vista e São João, que é um espetáculo, né? Eles se apresentam para a região inteira. Então eles não levam o nome da comunidade, eles levam da comunidade de São Carlos. Então nós temos que incentivar mais esses grupos. Lá nós temos lá a fábrica de gaiteiros, que agora a Chapecó copiou de nós e tem depois de nós. São Carlos foi pioneiro na fábrica de gaiteiros do Borghetti. Vai lá aula de violões, nós temos várias, patinação, deslizarte, próprio bolão, a própria bocha. Então eu quero ser um prefeito amigo do esporte, porque eu já fui desportista, eu sei o que precisa no esporte e na cultura. Então nós vamos continuar incentivando o pessoal da cultura, os CTGs, o artesanato, né? Então nós temos que incentivar, porque eu sempre falo, cada um gosta do esporte, um gosta de dançar, outro gosta de atletismo, né? Outro gosta de bolão. Então nós temos que fazer, nós, homem público, como eu falei, o dinheiro é público. Então nós temos que agradar a todas as camadas. Claro, dentro de uma legalidade, né? Então esse é meu compromisso com a cultura. E com a educação, o que nós temos que fazer? Nós temos que qualificação dos professores, primeiramente. Pagar os professores, quando é dado um aumento, o piso tem que pagar, certo? E fazer um plano de carreira. Hoje nós não temos um plano de carreira em São Carlos, né? É muito antigo, então nós temos que evoluir nisso, porque as crianças nossas ficam com os professores, então nós temos que qualificá-los e cobrá-los também, né? Qualificar, pagar melhor, mas temos que cobrar deles também, porque o futuro de São Carlos, de Chapecó e do país, Santa Catarina, passa pela mão dos professores. Hoje eu estou aqui como candidato a prefeito, com muito orgulho, porque eu passei por um professor, você está aqui hoje também. Então, professores, contem comigo, mas nós temos que trabalhar e trabalhar muito pela educação dos nossos filhos daqui para frente. Candidato, antes das considerações finais, considerando o crescimento, né, dos municípios aqui desta região, Chapecó e os municípios ao redor, sobre desenvolvimento econômico, infraestrutura, habitação, mobilidade, quais são as suas principais preocupações de campanha enquanto candidato e também enquanto liderança aí do setor público? Qualquer cidade que quer crescer precisa de gente. Então o que acontece? Chapecó por que cresce? Porque tem gente. Tem funcionários. Falta funcionário? Falta. Mas tem bastante empresas. E para uma empresa abrir lá em São Carlos precisa de gente. Não adianta construir um barracão lá, você não tem gente. Falei com o empresário da Algoche ontem, o Sidney Algoche, né? Uma fábrica de camisa aí, nível mundial, né? Hoje aparece aí nos jogos de futebol tudo Algoche, né? Para quem não sabe, essa fábrica é em São Carlos, com muito orgulho. Tem quase 900 colaboradores em São Carlos e quase 3.000 na sua totalidade, em outros municípios. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer moradia. Nós temos que trazer casas populares, nós temos que trazer o projeto Minha Casa Minha Vida, nós temos que fazer leis para baixar o valor dos terrenos numas casas geminadas, que São Carlos não tem lei hoje, onde uma casa pode construir dentro de um terreno 3 casas, e assim vai atraindo também pessoas de outros municípios que venham para São Carlos morar. Mas não só isso, nós temos que ter essas casas geminadas, o Progresso, Casa Popular, Minha Casa Minha Vida, mas nós precisamos também ter esse posto que eu falei, posto 24 horas, para o cidadão saber se ele tem nenê, se tem filho, e você mesmo, que tu não vai gastar nem R$1, tu vai ser atendido no posto de saúde de noite, com médico e com exame e com remédio. E também temos que ter em São Carlos, uma outra inovação dentro da educação também, é creche 12 meses. Onde é que a mãe vai deixar o nenê hoje? Tem que deixar na creche. Se não deixar na creche, não volta para o mercado de trabalho. Não volta para o mercado de trabalho, não gasta no comércio. Hoje, várias empresas grandes lá, nós temos a DAS, a Algoche. Se um funcionário faltar lá um dia, ele perde a bonificação, o tal do PPR. Perdeu o PPR, deixa de gastar onde? No comércio.
Então essa nossa ação, minha e do Dr. Jonas, de abrir o posto de saúde à noite, de ter creche 12 meses por ano, de ter moradia, é para quê? Para fortalecer o comércio. E nós trazer mais pessoas e mais empresas. Por isso que eu falei, não adianta ter empresa se não tem funcionário. Hoje, por exemplo, São Carlos precisa mais de 200, 300, 400 funcionários hoje. Mas se vir mais empresa, precisa mais. Mas para ter mais funcionários, mais empresas, São Carlos crescer, nós precisamos juntar saúde, creche, posto 24 horas, para daí sim a população vir para São Carlos. Para tu ter ideia, hoje vem mais de 100 funcionários do Rio Grande do Sul trabalhar em São Carlos todo dia. 2 horas no ônibus para ir e 2 horas para voltar. Se tiver todos esses atrativos que nós estamos pensando em fazer e vamos fazer, com certeza São Carlos, no primeiro ano já vai ter 400, 500, 600, 1.000 pessoas a mais morando na nossa cidade, que é uma cidade muito boa para morar, onde eu amo de coração aquela cidade, eu nasci lá e quero morar lá na minha cidade. Candidato, para fecharmos então esta conversa, deixo o espaço aberto para as considerações finais em até 5 minutos. Então, agradecer o espaço, como falei, para nós é uma honra dos municípios pequenos, né? O Diário do Iguaçu abrir para nós, muito obrigado mesmo, isso é a valorização dos municípios, né? Porque Chapecó é um município grande, mas também precisa dos pequenos. Hoje você está me ouvindo lá, você está comendo uma carne de porco, uma carne de frango, está vindo lá do nosso interior, lá de São Carlos, lá de Palmitos, lá de Itapiranga. Então nós estamos trabalhando juntos. E quando a gente precisa de especialidades, precisa uma cirurgia maior, é Chapecó. Então a gente tem que trabalhar junto. E eu, como prefeito, quero trabalhar junto com o Chapecó sempre. Nós precisamos hoje, pega o Saer, por exemplo, tem que sair de Chapecó pegar uma pessoa lá que infartou do helicóptero, né? Uma alta complexidade. Então nós temos que trabalhar juntos, os municípios têm que sentar, os prefeitos conversar, e isso que eu quero. Sentar com os prefeitos, né? Conversar, prefeito de Chapecó, com os outros prefeitos, aprender, discutir ideias. Como é que tu consegue trazer especialista lá em Kellen? Quantas vidas a gente vai salvar? A gente trocando ideia. O prefeito não sabe tudo. O prefeito tem que escutar as pessoas, escutar os colegas, né? E tomar as decisões corretas, cuidar do dinheiro público. O dinheiro público é do povo. Quem paga o nosso salário é do povo. Então você que está no serviço público, quem paga o teu salário é o povo. Então trate bem o povo. Cuide do povo. Se você não quiser, saia do serviço público. E eu, com muita alegria, gosto disso. Quem me conhece sabe que eu gosto disso. Então, o que eu peço para vocês? Nossa população da região. Vota no candidato que você acha que tu se identifica, certo? Valorize seu voto. Valorize seu voto para vereador também, que a política é muito importante. Muito importante mesmo. Então, quero agradecer o espaço, né? E se Deus quiser, a partir do ano que vem, estaremos administrando, né? Eu e o Dr. Jonas, São Carlos, que o nosso lema é governar para todos sem distinção. Governar, fazer, que a população merece políticos bons, e a partir de 2025, São Carlos vai ter um prefeito que quer fazer. Eu quero ser um João Rodrigues lá em São Carlos. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, então, e um forte abraço. E dia 6 de outubro, vote São Carlos, vote 55. Esse foi, então, o candidato a prefeito de São Carlos, o Kellen Giongo, que falou um pouco mais sobre as propostas de campanha, também as defesas na vida pública, além de outros assuntos da política da região. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!